Na cena de abertura, vemos uma mulher grávida sendo levada urgentemente para o hospital durante uma tempestade para dar à luz. Mais tarde, o médico informa ao seu marido, Greg, que ela tragicamente faleceu durante o parto. Ele também revela que o bebê deles tem albinismo, uma condição genética que causa falta de pigmentação. Greg é então levado para ver o bebê, que está passando por um teste de ondas cerebrais. Infelizmente, ao ver o bebê pálido, ele fica tão dominado pela tristeza que rejeita a criança como sua. A história então corta para 2 décadas depois, onde o xerife Doug e sua equipe estão investigando a morte recente de um homem idoso em uma fazenda. Eles determinam que o homem morreu de ataque cardíaco, mas talvez um veado albino esteja envolvido. Durante a busca na casa, eles tropeçam em um porão subterrâneo onde encontram um menino escondido. Apesar dos esforços para convencê-lo a sair, ele se recusa. Suspeitando que ele está com medo, Doug chama uma psicóloga dos serviços infantis chamada Jessica Aldwell para ajudar. Ela chega pouco depois e vai imediatamente para o porão, onde encontra o menino escondido em um canto escuro. Com o encorajamento de Jessie, o menino eventualmente sai para a luz, revelando sua pele luminosa e branca. Seu nome verdadeiro é Jeremy Reed, mas ele é apelidado de Powder devido ao seu tom de pele brilhante. É revelado que Powder nunca saiu de casa. Então quem lhe deu o apelido? Depois de um tempo, Jessie pergunta a Powder por que ele não contatou a polícia quando seu avô faleceu. Em resposta, o pobre garoto explica que seu avô alertou de que ele poderia ser levado embora se alguém o visse, então ele sempre se manteve afastado das outras pessoas. Para a educação, ele montou uma pequena biblioteca e memorizou todos os livros lá. Powder afirma que pode recitar cada parágrafo de todos os livros que possui. Ouvindo isso, Jessie pega um livro desafiador, tipicamente destinado a estudantes universitários, e pede a ele que recite uma página específica. Para sua surpresa, Powder recita o primeiro parágrafo daquela página sem nenhum erro. Depois, Powder acompanha Jessie para fora do porão e ela o leva a um albergue para meninos, pois agora ele está sob os cuidados do Estado. Ao chegarem, os outros meninos ficam fascinados com a aparência de Powder, pois nunca viram alguém como ele antes. Mais tarde naquela noite, enquanto Powder está jantando no albergue, uma gangue de valentões se aproxima dele. O líder, John, exige que Powder coloque uma colher no nariz. Em um giro surpreendente dos acontecimentos, Powder pega a colher da mão de John e começa a manipulá-la. Ele a faz ficar em pé na mesa e atrai outras colheres em direção a ela sem esforço. Isso surpreende todos os meninos presentes, e eles assumem que Powder é algum tipo de aberração ou talvez um de seus livros fosse sobre imãs. Por outro lado, Doug volta para casa depois do trabalho e encontra seu filho Steve na porta. A relação tensa entre eles é evidente, pois passam um pelo outro sem trocar uma única palavra. Parece que Steve veio ver sua mãe doente, Emma, que está confinada à cama devido ao câncer. A cuidadora informa a Doug que ver o filho trouxe a Emma uma sensação de cura muito além do que qualquer analgésico poderia proporcionar. Alguns dias depois, Powder se matricula no ensino médio e assiste a uma aula de física. Durante a aula, o professor Ripley demonstra um aparelho chamado escada de Jacó, que gera uma corrente elétrica. Quando a máquina é ligada, Powder começa a se sentir desconfortável e começa a tremer. De repente, a máquina sobrecarrega e descarrega um poderoso raio de eletricidade diretamente no peito de Powder. Isso faz levitar no ar, horrorizando todos os alunos presentes na sala. Donnelly tenta freneticamente desligar a máquina, mas sem sucesso. Então ele a destrói com uma cadeira, finalmente colocando fim ao caos. Depois disso, todos os alunos correm para fora da sala de aula enquanto Powder permanece inconsciente no chão. Preocupado que ele tenha falecido, Donnelly se aproxima e toca seu corpo. Surpreendentemente, o professor experimenta uma sensação estranha que levanta seus braços e cabelos, mergulhando em um tipo de estado alterado. Na cena seguinte, Powder é levado às pressas para o hospital, onde Donnelly descreve o incidente ao médico. No entanto, o médico não acredita, pois um choque elétrico tão forte como aquele normalmente teria matado o garoto. O corpo de Powder passa constantemente por um processo chamado eletrólise, que é a razão pela qual ele não tem pelos no corpo. Enquanto os dois continuam discutindo, uma enfermeira os interrompe e revela que Powder escapou do hospital. Aparentemente, ele pulou pela janela quando ninguém estava por perto. Enquanto isso, Powder está andando pela rua quando encontra uma de suas colegas de classe, Lindsay. Eles conversam brevemente enquanto são observados por um vizinho curioso. Powder olha para o vizinho e informa a Lindsay que pode ouvir os pensamentos dele. No entanto, ela acredita que ele está apenas alucinando devido ao choque elétrico. Após isso, Powder continua sua jornada de volta para a casa dos avós. No entanto, ele é eventualmente capturado por Doug e seu colega de trabalho Duncan, que lhe pedem para entrar no carro. De volta à escola, Powder é levado a uma sala de conferências para discutir seu intelecto excepcional. O diretor o visita pessoalmente e revela que os resultados do seu teste de QI saíram. Descobre-se que o QI de Powder é superior a 300, muito mais do que o da pessoa mais inteligente do mundo. O diretor anuncia que ele é um indivíduo único e extraordinário. No entanto, Powder não mostra interesse em tais questões e simplesmente pede para ser permitido voltar para casa. Infelizmente para ele, Jessie revela que ele não pode mais voltar para casa
casa, já que a casa agora pertence ao banco. Na cena seguinte, os alunos do ensino médio, acompanhados por Doug e Duncan, partem para uma viagem de acampamento na floresta. Naquela noite, enquanto os alunos se reúnem ao redor de uma fogueira, Powder fica sentado sozinho. Vendo isso, Doug se aproxima dele e os dois começam a conversar. Ao mesmo tempo, uma tempestade começa e Powder menciona que pode sentir a tempestade dentro de si. Ele expressa que, quando vê relâmpagos, sente uma atração magnética por eles, e quando ouve trovões, sente medo. Powder lembra que sua avó lhe dizia que isso era Deus, embora ele não acredite nisso. Ele também revela que sua mãe foi atingida por um raio enquanto estava grávida dele, o que parece ser a razão para sua condição especial. Na manhã seguinte, enquanto Powder vagueia pela floresta, ele é abordado pelos valentões John e Mitch. Sem qualquer motivo, John aponta sua arma para Powder, dizendo que pode matá-lo ali mesmo. No entanto, antes que ele possa puxar o gatilho, um tiro é ouvido à distância, desviando a atenção de todos. Eles correm na direção e descobrem que Duncan atirou em um servo. Powder fica profundamente afetado pela visão, pois ele consegue sentir empaticamente a dor e o medo do servo moribundo. O que isso tem a ver com raios? Quando ele não aguenta mais, ele agarra o pulso de Duncan com uma das mãos enquanto coloca a outra no pescoço do servo. Surpreendentemente, Powder transfere as sensações de dor e medo do servo para Duncan, fazendo com que este tenha convulsões violentas. À medida que o efeito se intensifica, John aponta sua arma para Powder, exigindo que ele solte o policial. No entanto, nosso protagonista simplesmente olha nos olhos dele e continua torturando Duncan. Enfurecido, John puxa o gatilho, mas Mitch intervém no último momento, levantando a arma e salvando a vida de Powder. Após esses eventos, Powder é levado de volta para Jessie, que o questiona sobre o que aconteceu. Ela está genuinamente preocupada com o bem-estar e o estado mental dele. No entanto, Powder ignora todas as suas perguntas e afirma que quer voltar para casa. Quando ela continua insistindo, ele fica com raiva e, involuntariamente, libera seus poderes, fazendo com que os vidros e as luzes se quebrem. Ele então se afasta, afirmando com confiança que Jessie não conseguirá mantê-lo lá por muito tempo. Enquanto isso, Doug volta para casa e se encontra com o médico da família, que o atualiza sobre a piora da condição de sua esposa e a imensa dor que ela está suportando. Embora Doug não compreenda por que ela escolhe resistir, ele acredita que deve haver um motivo. O médico informa que ele nunca saberá o motivo por que a esposa de Doug está completamente incapaz de se comunicar. No dia seguinte, Powder está sentado sozinho na sala de jantar quando Donald se aproxima dele. O professor revela que sentiu uma energia distinta dentro de si quando tocou em Powder durante o incidente anterior na sala de aula. Ele descreve a energia como imensamente poderosa, fazendo-se sentir jovem novamente. Ele também fala sobre a teoria de Einstein, que afirma que se uma pessoa usar 100% do cérebro, ela pode fazer coisas inimagináveis. Talvez Powder seja capaz de fazer exatamente isso, o que explica seus incríveis poderes. Donald então expressa seu desejo de ser amigo de Powder para obter mais informações sobre ele. O garoto assustado hesita um pouco no início, mas eventualmente concorda. Por outro lado, Doug visita a casa de Duncan e percebe que ele removeu todas as armas de fogo de sua casa, apesar de ser um fã fervoroso de caça. Quando questionado sobre o motivo, Duncan fica emocionado e compartilha sua experiência de sentir a dor do servo quando Powder a transferiu para ele. Ele descreve isso como uma sensação extremamente angustiante, como se ele próprio estivesse à beira da morte. Duncan admite que ficou tão traumatizado pelo evento que não consegue mais suportar segurar uma arma. Ouvindo tudo isso, Doug percebe que Powder tem habilidades extraordinárias e isso lhe dá uma ideia. Ele decide pedir a ajuda do garoto para se comunicar com sua esposa terminalmente doente usando telepatia. Mais tarde, Doug leva Powder para sua casa e o apresenta à sua esposa enferma, Emma. Tocando gentilmente na testa dela, Powder mergulha em sua mente, transmitindo seus pensamentos para o xerife. Através da conexão telepática de Powder, Doug descobre que sua esposa está se segurando na vida porque não quer falecer sem usar seu anel de casamento e sem se reconciliar com o filho afastado deles, Steve. Ela lembra Doug de uma memória preciosa da infância de Steve, quando eles brincaram juntos na neve e ela perdeu o anel de casamento. Ouvindo isso, Doug se lembra de como Steve costumava voltar da escola todos os dias e procurar na neve na esperança de encontrar o anel de casamento de sua mãe. Emma então revela que Steve já encontrou o anel e ele foi mantido em uma caixa de prata na mesinha de cabeceira dela todo esse tempo. Comovido pela revelação, Doug é inundado por uma onda de emoções e coloca eternamente o anel no dedo de sua esposa. Powder então toca o pulso de Doug com sua outra mão, permitindo que ele ouça a voz de sua esposa. Dominado pela emoção, Doug desaba em lágrimas, abraçando sua esposa e assegurando-lhe que tudo ficará bem. Nos seus momentos finais, ela abre os olhos uma última vez antes de falecer pacificamente, pouco depois da chegada de Steve, que é imediatamente abraçado por Doug. Os dois finalmente deixam suas diferenças de lado e se reconciliam após anos separados, tudo graças a Powder. A cena então muda para uma feira do condado onde Powder encontra Lindsay. Parece que ela é a única que não o trata de maneira diferente. Após um pouco de conversa, Powder de repente toca as mãos de Lindsay, permitindo que eles ouçam os pensamentos
pensamentos interiores um do outro. Durante a troca, Lindsay descobre que o pai de Powder o abandonou devido ao seu albinismo. Sentindo-se mal, ela lhe oferece conforto e o assegura de que seu rosto é o mais bonito do mundo. Ela então o beija abruptamente, chamando a atenção das pessoas ao redor. Infelizmente, o pai de Lindsay também nota o ato, o que o leva a confrontar Powder e submetê-lo a insultos dolorosos. Ele também se prepara para espancar o pobre garoto. Mas, felizmente, Jessie, que também está na feira, intervém. Ela pede desculpas em nome de Powder e o leva embora. Mais tarde, um desolado Powder retorna ao albergue e junta suas coisas com a intenção de fugir de volta para sua fazenda. No entanto, enquanto ele está saindo, ele ouve alguns garotos jogando basquete. Curioso, ele vai até a quadra apenas para descobrir que são John e sua gangue. Powder não quer ter nada a ver com eles, então tenta sair, mas o valentão, John, obstrui seu caminho e pega seu chapéu. Ele então desafia Powder a usar seus poderes para recuperá-lo. Nosso protagonista pode facilmente fazer isso, mas, em vez disso, ele entra na mente de John e revela seu passado doloroso de ter sido abusado pelo padrasto. Torna-se evidente que o padrasto de John uma vez tomou o chapéu que pertencia ao falecido pai biológico de John e o submeteu às mesmas zombarias que ele está infligindo a Powder. Infelizmente, isso só enfurece ainda mais John e ele decide agir. De repente, começa a chover e John arrasta Powder à força para fora. Ele humilha o pobre garoto, despindo-o e empurrando-o na água lamacenta para dar cor à sua pele pálida. Incapaz de suportar mais humilhação, Powder libera um poderoso pulso eletromagnético em forma esférica, jogando todos os valentões para longe. Após um breve momento, todos recuperam a compostura, exceto John. Preocupado, Mitch verifica e descobre que o coração de John parou de bater. Ele está realmente à beira da morte. Percebendo o que fez, Powder é tomado por um arrependimento instantâneo. Então, ele rapidamente entra em ação e começa a administrar RCP no valentão usando seus poderes. Felizmente, o procedimento funciona e John é ressuscitado. Isso impressiona todos os valentões, especialmente Mitch, que decide ajudar Powder. Ele o ajuda a embarcar secretamente em um veículo que está indo para a fazenda de seu avô, permitindo que ele escape sem mais problemas. Infelizmente, quando Powder chega em casa, descobre que todos os seus pertences foram apreendidos pelo banco. Pouco depois, Jessie vem até ele, oferecendo consolo e assegurando-lhe que encontrará um lugar melhor onde ele será aceito e compreendido. Donald também se junta a eles, e, enquanto se preparam para partir, encontram Doug e Duncan do lado de fora. Jessie pede o apoio de Doug, instando-o a deixar o garoto ir surpreendentemente. O oficial concorda, pois Powder o ajudou a se reconciliar com seu filho há muito perdido. Nesse momento, uma tempestade começa e Powder começa a correr para o campo com todos seguindo atrás. De repente, um raio o atinge, eventualmente engolfando-o em um flash de luz ofuscante. O filme termina com as nuvens liberando um último estrondo trovejante, indicando que Powder mais uma vez cagou nas calças, quero dizer, que ele alcançou os céus.